Marcelo! Muito bem, nós estamos de volta, são 11 horas e 28 minutos. Seja bem-vindo você que nos acompanha abrindo. Olha, ô Chico Azul, nós estamos entrosados aqui, hein? Essa ideia do Estúdio News, né, em noticiar através da TV Plan. Você tem as imagens agora aqui pela TV Plan e também pela Rádio Difusora. Muitos acessos aqui, as pessoas interagindo, as pessoas participando sim conosco. Mande o seu Face, deixa a sua mensagem no Face, dá aquele like, né? facebook.com/TV Plan Web. Pessoas em BH nos assistindo também. Nossa, uma belíssima BH. Faz tempo que eu não vou em BH, viu? Você tem ido a Belo Horizonte, Chico Azul? Nas suas férias, você não esteve em Belo Horizonte? Mas faz tempo, então. O Chico está desatualizado da capital mineira, então. Ele está contando aqui que a última vez que ele esteve em BH, gente, foi para tirar o passaporte. 1985. Um ano antes da Copa de 86, aquela Copa do Mundo em que o Zico errou o pênalti. Como que as coisas marcam a gente, né? Deixa eu dar bom dia ao nosso convidado. São 11 horas e 29 minutos. Hoje, durante a semana, quem está acompanhando o Estúdio News, aliás, hoje é a 21ª edição do Estúdio News. Já são 21 edições do Estúdio News, começou agora no início do mês, né? E dando sequência aos entrevistados, estamos recebendo aqui os vereadores. Hoje o nosso convidado, ele é professor e também foi eleito vereador, faz parte também da nova safra de vereadores aqui de Poços de Caldas, Carlos Roberto de Oliveira Costa, ele que é do PSC. Nós vamos falar sobre os projetos dele na Câmara Municipal aqui de Poços de Caldas. Professor Carlos, bom dia, uma honra imensa, seja bem-vindo ao Estúdio News. Bom dia, a honra é minha, agradeço muito o convite, para que a gente possa aqui conversar um pouco com a nossa população, não só de Poços de Caldas, né, mas como já foi bem dito aí, da região e de outras tantas regiões aí do nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença, a disponibilidade, antes de mais nada, né, nós já estamos aí, professor, no 4º mês, né, já de trabalho de vocês também na Câmara Municipal, né? Você é natural de Poços de Caldas? Sim, sou natural daqui de Poços de Caldas. Tem uma história já como professor na cidade? Sim, já, na verdade, já 27 anos lecionando já, né? Eu sou professor de História e Filosofia, lecionei também outras disciplinas e já caminhando na política há vários anos. E nessa última campanha, graças a Deus e àqueles que confiaram em mim, pude então ter a honra de estar ocupando uma cadeira na Câmara de Vereadores. Muito bem, o PSC, né, vocês fizeram, foram 2 vereadores. Dois vereadores, quase sim. Fizeram 3. Quase fizemos 3. Bateu na trave. Faltou um pouquinho só e nós teríamos eleito aí o 3º vereador também. PSC é o Partido Social Cristão. Sim. Partido Social Cristão é uma legenda que vem crescendo e muito, né? Sim, ele cresce, né? Nós temos, na verdade, temos deputados federais, estaduais, temos várias prefeituras, vereadores e tem um crescimento realmente muito interessante. Partido Social Cristão, o próprio nome já diz, né? Nós defendemos ali os pilares da nossa civilização, que na verdade esses pilares aí são os pilares da civilização cristã. Então defendemos esses valores, né, levados à política. Sim, a família é um ponto essencial aí na nossa defesa, né? E todos os demais valores que agregam aí a dignidade humana, né? Aliás, o PSC, o Bolsonaro é do PSC, né? Sim, o deputado Jair Bolsonaro é do PSC. O Feliciano também, pastor, sim, né? O Bolsonaro está sendo cotado aí provavelmente deve ser candidato à presidência da República, né? Sim, é um presidenciável, né? Nós confiamos, sem dúvida, muito no trabalho dele também. E esperamos que realmente confirme aí a candidatura dele à presidência pelo Partido Social Cristão. Polêmico demais, algumas ideias, né? Aliás, vem ganhando força, viu, gente? Vem ganhando força a candidatura dele. Aliás, ele será candidato possivelmente, né? Só se acontecer alguma coisa aí para ele não sair, mas ele é de... A gente percebe na fala dele, né? Muito forte às vezes polêmico nas suas declarações. Você acredita que ele deva ter uma votação expressiva nas próximas eleições ou pode até surpreender? Até porque na política, ultimamente, nós temos
tem tido aí grandes surpresas, né? Na verdade, esses últimos anos, o desgaste em relação à política Também é muito grande, né? Nós observamos isso, inclusive sentimos isso no dia a dia, inclusive, muitas vezes com o nosso trabalho, percebemos esse desgaste, esse grande desgaste em relação à política, em relação aos políticos. Mas acredito que, sem dúvida, a candidatura do deputado Jair Bolsonaro à presidência da República não só poderá ter um grande número de votos realmente, mas acredito que possa, inclusive, realmente surpreender. Professor Carlos, e aí, o senhor citou agora, houve um grande desgaste aí nos últimos tempos, né? O meio político, né? Alguns políticos, na verdade, acabam sujando toda a classe. Sim. Isso eu tenho uma trajetória já de 27 anos, né, ali na sala de aula, né, ensinando, né, antigamente chamava o professor de mestre, né? Sim. Vocês são mestres até hoje, né? Os professores merecem o respeito de todos, né? É repetitivo ficar falando, mas o professor tem que ser mais valorizado no nosso país. E aí, a pergunta que eu faço, por qual motivo você decidiu entrar nesse mundo da política? Sim. Mesmo com tantas críticas que aconteceram nos últimos tempos. Sim, na verdade, esse interesse pela política meu é um interesse antigo. Na verdade, é um interesse desde menino, né? Meu pai sempre também interessou pela política e a própria formação minha, ela levou também, conduziu a esse interesse pela política, né? Eu sou formado em filosofia, minha formação básica é filosofia, teologia, história e bioética. Então já conduz, né, na verdade, a esse interesse pela política, que na verdade deve ser o interesse de todo cidadão, interessar pelo bem comum, pelo bem de todos. Então, na verdade, o que me motivou a busca pela política, e no caso aí a política partidária, foi na verdade essa possibilidade de a gente poder exercer um pouco mais esse trabalho em vista do bem de todos. Muitas vezes quando um político fala isso, né, as pessoas criticam, mas todos falam isso. Mas na verdade a política é isso, a política é o bem comum, é interessar pelo bem de todos. Nesse sentido, é um grande desafio, sem dúvida. Primeiro, porque nós não conseguimos atender a todas as demandas, a todas as necessidades. Segundo, que no caso do Poder Legislativo, é um poder que trabalha muito com a fiscalização, trabalha também com as indicações, mas sem dúvida é uma possibilidade grande de nós podermos exercer aqui esse trabalho em vista do bem de todos. Bom, eu citei aqui o professor Carlos, o mestre é uma maneira carinhosa, né, que as pessoas... Só que o senhor é mestre mesmo, o senhor concluiu o mestrado em bioética. Sou mestre em bioética. O senhor é mestre em bioética, então? Mestre em bioética, sim. Que é uma área também muito interessante, uma área muito bonita e que edifica muito também a sociedade, né? A bioética hoje ela está dividida em dois grandes campos, que é a bioética do cotidiano e a bioética das situações limite. A bioética das situações limite é aquela que trabalha com as questões relacionadas ao aborto, à eutanásia e essas questões ligadas ao limite da vida. Muito bem, pode chegar aqui, Beatriz, pode chegar aqui, vem buscar aqui, ó. Pessoal, gente, o Estúdio News é rádio, pode chegar aqui, Beatriz. Ô, Diogo, o pessoal fica com medo de entrar aqui no estúdio. Pediram aqui, enquanto o professor estava falando, para eu entregar esse cabinho, professor, com licença. Tudo bem. Beatriz, você fica vermelha, não, que você tem que se acostumar com esse mundo da comunicação. Isso. Né? Fala um tchau pra câmera lá, essa é a Beatriz Reis, ela trabalha aqui na produção. Muito obrigado, viu, pela presença ilustre aqui, professor. Agora, vamos falar agora de alguns requerimentos que foram feitos, né, pelo vereador Carlos, né? Um deles é com relação à periodicidade, que o DEMAI faz a análise das águas aqui de Poços de Caldas, né? O senhor fez esse pedido, aliás, quantas pessoas fazem uso das águas aqui de Poços de Caldas? Sim. São muitas pessoas. Sim. O senhor já recebeu essa resposta? Ainda não, né? Eu fiz esse pedido, na verdade ele foi motivado inclusive por uma indagação de um dos médicos da cidade e ainda não recebi a resposta, mas está com certeza nos dias de receber, porque está dentro do prazo, né, para a resposta mesmo para o vereador. Mas é uma questão muito interessante, né? Porque muitos utilizam essas águas. Então, eu gostaria de saber realmente a periodicidade dessas águas e, inclusive, a questão das características da água, enfim, das águas. E, após isso, inclusive,
indicar, né, que seja ali afixado nas minas, nos fontanários, algumas informações, inclusive educativas, né, em relação ao uso das águas, e essas informações, qual a periodicidade da análise das águas, enfim, para que realmente a população possa ter mais segurança em relação ao uso das águas. Extremamente importante, nós temos muitos fontanários aqui em Poços de Caldas. Acho que eu falei DEMAI, tá? Me perdoem o erro, acho que eu não tô, acho que eu veio na minha mente, mas é DEMAI, gente. Bom, a população, seria interessante que a população tivesse também acesso a essa resposta, né, professor? Sim. Assim que nós estamos tendo as respostas, estamos utilizando aí as redes sociais, também a imprensa escrita tem dado muita cobertura para a gente, né? A televisão, o rádio, e dessa forma vamos divulgando à população essas respostas que nós vamos tendo dos órgãos competentes. Eu peço até para que a sua assessoria entre em contato com a gente assim que tiver todos os resultados, para que a gente possa informar aqui a população. Sim, com muito prazer, né? E de fato esse é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é fazer as indagações no sentido de realmente somarmos, né, a administração para que seja o melhor para todos nós. Com certeza. E é bacana, né? Porque hoje nós temos um fontanário que é a Fonte Leãozinho, que é em frente à prefeitura. Sim. Você já passou, você sempre passa ali, Chico, sábado de manhã. Você já viu quantas pessoas ficam ali? Porque nós temos a feira, né? E muitas pessoas vêm à feira e as pessoas trazem ali o galão, enchem o galão e levam para casa, 2, 3 galões, né? Sim. E é importante sabermos a qualidade dessa água antes de mais nada, né? Será que ela está própria para o consumo? Sim. Inclusive, a informação à população que ao pegar ali a água, essa água não deve ficar armazenada por longos dias, porque às vezes as pessoas também fazem isso e fica ali guardado por vários dias, não é correto, né? Utilizar rápido, porque o acesso à água, graças a Deus, aqui em nossa cidade, Poços de Caldas, ele é muito fácil. Então não há necessidade de guardar muitos galões também. Que bom, né? Que bom que nós temos muita água ainda, né? Que possamos ter acesso a essa água durante muitos anos, né, professor? Foi um médico que fez essa solicitação? Sim. Foi um médico, uma observação que ele fez, e imediatamente já fiz o requerimento e estamos aguardando aí essa resposta, mas está dentro do prazo de resposta. Ele fez provavelmente com a dúvida da qualidade da água. Sim, a dúvida da qualidade da água, sim. É importante isso, né, Chico? Nós tivemos uma época aí há muitos anos atrás, né, que o resultado não estava legal aqui em Poços. Depois foi feito um trabalho, né, tem que ser... Aliás, ontem, mais uma vez, já que nós estamos falando dos fontanários, eu vou até aproveitar a presença do vereador aqui com a gente. Lá no plantão, mais pessoas mandando mensagens, moradores ali da região do Monjolim. Nós temos também o fontanário ali, o lugar é muito bacana. As pessoas reclamando, além da sujeira que tá no local lá, bandidos. As pessoas estão indo lá buscar água. São os famosos noias. Sabe esses bandidinhos aí de pé de chinelo que vai lá para roubar, para comprar droga, né? Esse tipo de gente. Já foram 3 casos lá que nos procuraram de pessoas que foram, né, ameaçadas por esses... São todos jovens, adolescentes. Então a gente pede uma atenção também, né, das nossas autoridades, da Polícia Militar. Ontem o Maurivan esteve aqui, né, ele que é da Polícia Civil também. Eu passei esse caso para ele. Aliás, ele também está com um pedido lá, né, sobre a questão lá do Bosque do Monjolinho também. Então que fique aí atenção e tomar cuidado, né, gente? Não deixa para ir muito à noite, não deixa para ir muito cedo, né, professor? Buscar sempre um horário ali onde tem mais movimento, né? Mais movimento, sem dúvida. E aí eu gostaria de lembrar, inclusive, aqui, a ação da Guarda Municipal, que é muito importante também. Infelizmente, nós estamos hoje com efetivo baixo da Guarda Municipal, mas esperamos também que, assim que seja possível, que haja um aumento do efetivo da Guarda Municipal, que também vai inibir a ação dessas pessoas, né, que acabam tirando, né, o sossego e a segurança da nossa população. O senhor é adepto também das redes sociais? O senhor falou que gosta de informar muitas pessoas ali, os seus eleitores, através das redes sociais também. Sim. Também utilizamos as redes sociais. É importante que sejam utilizadas, alcançar o maior número possível
de pessoas, né, com as nossas informações, com o nosso trabalho que está sendo realizado. Eu tenho um trabalho que, na verdade, foi objeto da minha campanha, que é o vereador itinerante, né, e tenho feito isso, né, frequentemente, que é justamente visitar as várias regiões da cidade, indo aí realmente ao encontro da população, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, para realmente ouvir a população. E isso é muito interessante porque erramos menos, sem dúvida, ao ouvir a população e levando as demandas realmente da necessidade do nosso povo. E uma outra coisa que temos feito é quando nos chega uma denúncia ou uma ideia ou uma questão qualquer em relação a um bairro ou alguma região da cidade, eu primeiramente, antes de fazer o requerimento ou a indicação, eu faço a visita, né? Fazemos a visita ao local, né? Fotografamos, conversamos com as pessoas, com os vizinhos e após isso fazemos o requerimento e as indicações. Aí o senhor vai até o local antes? Vou até o local antes, sim, sempre faço isso. É importante, né? Já vou até sem ser chamado, e quando chamado, mais ainda. Não deixar a população esperando é fundamental. Sim. Isso aí pode até virar uma sequência aí. O que você está achando desses 4 primeiros meses lá na Câmara Municipal? Sim, é um trabalho muito intenso, né? Estou feliz, estou contente por estar ali na Câmara, é um local bom de trabalhar. Inclusive que é importante a gente falar em relação aos funcionários ali de carreira, né? Eles têm assim, um trabalho muito interessante, a Câmara é muito funcional, muito dinâmica, né, em relação a isso e percebemos ali realmente uma grande intenção dos vereadores, estamos presentes ali, né, de segunda a sexta, realmente ali trabalhando. É um trabalho intenso, é um trabalho muitas vezes árduo, depende do dia, há ali umas questões mais complicadas para resolvermos. Sai umas faíscas lá de vez em quando, professor? De vez em quando saem umas faíscas. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. O relacionamento humano supõe isso também, né? E também as questões de diferenças ali ideológicas, isso ocorre sim. Mas, de modo geral, o trabalho é muito bom. A oposição, ela existe na política, né? É histórico isso também, sim. Né? Mas a oposição tem que ser feita de uma maneira inteligente também, sim. Né? Não adianta somente você defender apenas uma sigla às vezes, sendo que às vezes o que está em jogo é o bem-estar do município da cidade, né? Do município aqui de Poços de Caldas, né? Sim, isso é muito importante, né? Pensarmos isso, inclusive no próprio relacionamento. Nós sabemos ali que as pessoas têm suas ideias diferentes, têm suas posições diferentes, mas o debate, né, um com o outro, ele tem que ser realmente respeitoso. Como nesse segmento da educação, né, falando do nosso município, vereador e professor Carlos, nós temos recebido, também o senhor deve ter tido acesso já a algumas escolas, né, passando por dificuldades aqui de estrutura mesmo, né, em telhados, goteiras. As pessoas procuram o senhor para falar desse problema aqui do município também? Sim, procuram sim. Essas questões são questões assim muito presentes, né? Infelizmente isso tem ocorrido, né? Várias escolas, inclusive não só pelo desgaste natural dos prédios e tudo mais, mas inclusive pela ação de vândalos, né? Que ocorreram em algumas escolas e as pessoas têm procurado e temos encaminhado as questões às secretarias pertinentes, né? Inclusive foi feito um levantamento já pela Secretaria de Educação para cobrir as necessidades das escolas aqui de Poços de Caldas. Isso com o tempo, né, será feito, mas estamos encaminhando, inclusive aí essa semana mesmo encaminhamos uma reforma de banheiros numa determinada escola, algumas reformas numa escola já numa região mais distante, enfim, então temos trabalhado nesse sentido também. É importante focarmos na educação, né, e estrutura, para que os nossos mestres possam trabalhar, né? E o aluno também tem que se sentir bem, né? Tem que se sentir confortável no local de estudo ou de trabalho é fundamental, né? Isso aí teria que ser o básico no nosso país, né, professor? O básico, o local de trabalho, o local de estudo tem que ser agradável, né? E aquilo que é básico, né? A estrutura básica, ela tem que existir. Infelizmente, né, há muitas escolas que estão assim em situação precária e isso é preciso resolver. O senhor é a favor da reforma do ensino médio?
A reforma do ensino médio, eu sou a favor, mas há algumas questões que precisam ser debatidas ainda, né? Hoje nós estamos diante de várias reformas, né? Uma delas é a reforma do ensino médio. Sou a favor, sim, mas algumas questões têm que ser pontuadas, né? Há alguns anos atrás, alguma questão similar a essa reforma do ensino médio foi feita no estado de Minas Gerais. E nós vimos que alguns pontos não funcionaram. O ensino integral seria uma das opções? O ensino integral, sim. Sim, isso aí é interessante, né? Mas é interessante, mas temos que observar também que a juventude, ela tem uma necessidade também do trabalho, de ganhar, inclusive, um salário, enfim, para a sua própria subsistência. Mas sem dúvida que defendo também a escola integral, né? Agora, por exemplo, nas opções de disciplinas, que é uma das questões colocadas na reforma do ensino médio, isso tem que ser muito bem feito, porque primeiro que as nossas escolas normalmente não têm essa estrutura para que existam os grupos, por exemplo, os alunos que vão fazer as opções e que tenha realmente um trabalho efetivo, inclusive com os professores destinados a essas disciplinas. Então, isso tem que ser uma questão que tem que ser repensada. Bom, o senhor é do PSC, sim, né? Partido Social Cristão. Falando em disciplinas, né? Moral e Cívica, lá no passado, qual que é a outra mesmo que nós tínhamos? O SPB. O SPB. Eu lecionei Educação Moral e Cívica e SPB. Toco nesse assunto. O Chico passa mal aqui porque ele tá acostumado. Eu sempre falo, isso aí faz falta hoje em dia, gente. Não sei qual que é a visão do senhor. Sim. O que o senhor pensa? Não, eu lecionei Moral e Cívica e o SPB. Olha isso. Disciplinas interessantes. Aí a justificativa para retirar essas disciplinas foi que essas disciplinas eram disciplinas de uma época do país e relacionavam com a ditadura. Sim. Mas, na verdade, não vejo assim de modo algum, porque tanto a disciplina de moral e cívica quanto a organização social e política do Brasil são disciplinas de conhecimento, né, de conhecimento do civismo, né, da questão moral, do respeito, da dignidade, né, humana, do diálogo. Então, eu entendo que essas disciplinas, elas fazem falta nas escolas. Não vou generalizar aqui o meu comentário, por favor, não me interpretem mal, mas a maioria da juventude hoje, eles não sentem emoção em ficar ao lado da bandeira do Brasil. Não sentem. Eles ouvem o hino nacional hoje, para eles... Com o perdão da palavra, muitos aí preferem ouvir funk do que ouvir o hino nacional. Sim. É claro que eu respeito a música, né? Não tô também falando aqui mal de quem ouve funk, nada disso. Mas agora, você tem que sentir, gente, tem que ter o respeito pela bandeira. Na época, né? Na nossa época, a gente ficava perfilado. Sim. Né? Tinha, né, Chico? Tinha que bater lá, ó, toma distância aqui, ó, né? O diretor chamava você lá na sala, tinha que tomar a tabuada ali pra diretora, olhando no olho ali. Eu comentei esses dias lá no plantão também. Isso é importante. Não é? O hino nacional, você botava a mão no peito e até hoje eu sinto emoção quando eu ouço o hino nacional. Sim. Fico emocionado. Né? Tinha que decorar o hino aí, ó. Né? O senhor é a favor se essas disciplinas pudessem voltar um dia, seria bacana. Sem dúvida. Inclusive, cheguei a fazer nessas disciplinas, na Organização Social e Política do Brasil, eu cheguei a fazer estudo da Constituição do país, né? Então, quer dizer, é o estudo da política realmente, né? Então, em sala de aula, o professor não deve direcionar, né, para um partido político, não deve e não pode, no meu entender, né? Mas o estudo da política, da ação política, né? E nesse sentido, por exemplo, o estudo da Constituição que eu cheguei a fazer com os alunos é muito interessante. Conhecimento dos direitos, dos deveres presentes na Constituição. Isso é muito importante para o nosso cidadão. Por que não as escolas aqui do município adotarem isso? Faça um requerimento lá, vereador. Sim. Por que não? Por que não na grade curricular do nosso município? Acho que é possível isso, por que não? Você faz um bem danado, só vai acrescentar, né? Hoje tudo que o cidadão tiver acesso à leitura, né, é sempre muito importante, principalmente voltado aos estudos. Falamos das reformas, eu estou aproveitando o conteúdo aqui do professor, que é extremamente importante, até que para que as pessoas possam conhecer, né? O vereador tem que ter um conhecimento geral, né? E debater sobre esses temas importantes. Reforma da Previdência. Sim. O senhor está assustado aí com o que o nosso país está passando nos últimos tempos? Sim. Na verdade, nós estamos vivenciando
sobretudo este ano, né? Várias questões que já vinham sendo colocadas há muitos anos, elas estão assim eclodindo neste ano de 2017. Uma delas é a questão da reforma da Previdência. Sem dúvida que é preciso que exista uma reforma da Previdência. Na Previdência. Sem dúvida que eu acredito e defendo isso. Não nos moldes que foi colocado. Obviamente que aí há várias questões que precisamos aí repudiar, né? No entanto, é preciso que exista uma contraproposta para que nós possamos adequar a Previdência, porque nós temos problemas graves na Previdência, inclusive sinalizando uma possível quebra mesmo da Previdência daqui a alguns anos. Então, primeiramente, vejo com bons olhos a CPI da Previdência, para que seja realmente averiguado onde estão aí, né, os rombos, onde estão os problemas reais, né? E após isso, que realmente seja feita uma reforma adequada. Obviamente que não defendemos nenhuma possibilidade de retirada dos direitos adquiridos da nossa população ao longo dos anos, de modo algum. Mas defendemos sim que exista uma reforma para que as próximas gerações realmente possam usufruir aí desse benefício. E para a nossa geração mesmo, professor, o país não está preparado para empregar pessoas acima de 45, 50 anos. Sim. Falei isso hoje de manhã aqui, né, Chico? Na rádio, né? Sim. É uma questão social também, o nosso país não se preparou. O que deve ser feito também, eu concordo, né? Deixaram o negócio estourar, né? Poderiam ter se preparado um pouco antes. Agora de manhã nós tivemos no TSE, aliás, ampliou o prazo, né, para a defesa, acabou adiando a análise da chapa Dilma e Temer. O senhor acredita na cassação do Temer? Complicado falar isso, mas sinaliza para isso também. Infelizmente, essas questões todas, elas atrapalham, inclusive, o próprio equilíbrio do país, né? Mas aquilo que a gente tem acompanhado sinaliza, sim, para uma possibilidade de uma cassação também do presidente Temer. Terceirização. Isso pode afetar o mercado de trabalho também, voltado aqui para o nosso município? Sem dúvida, isso pode afetar. Inclusive, uma das pautas da Câmara, que nós vamos colocar daqui a alguns dias, nós teremos, inclusive, depois peço para que seja divulgado aqui, nós teremos ali não será uma audiência pública, a princípio eu havia pensado numa audiência pública, mas nós teremos ali um movimento, ali um pequeno seminário de debates acerca da terceirização. Inclusive, convidamos ali algumas autoridades, né, que possam trazer ali, somar realmente essa questão da terceirização, que é um outro problema grave também que nós já estamos enfrentando. Ele foi o nosso convidado, professor e vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa, do PSC. Batemos o papo, foi entrevistado e foi sabatinado aqui também. Falamos sobre diversos temas. Muito feliz com a sua presença. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma honra ter participado aqui, né, do seu programa. Envio aqui saudações a todos aqueles que estão nos acompanhando, a minha família. E também lembrar que a Câmara, ela tem, nesse sentido aí da educação política, um trabalho muito interessante, dois na verdade. Um é o Parlamento Jovem, que já está ocorrendo, e outro é a Câmara em Visita, quando então várias escolas levam ali seus alunos com seus professores e ali é realizado com a orientação de um ou mais vereadores e também com ali os funcionários da casa, é realizada uma sessão, simulada uma sessão da Câmara. Isso também é muito interessante para os alunos. Agradeço muito aqui, coloco à disposição também, né, para participar outras vezes e que Deus abençoe o trabalho de vocês aqui e um abraço a toda a população. Muito obrigado, Chico Azor, aqui na Central Técnica. Nós voltamos amanhã, hein, Chico? Amanhã cedinho, hein? 8 da matina. O Chico vai um pouquinho antes, 6 horas, né, Chicão? Muito obrigado ao Diogo Lino aqui nas imagens, a nossa equipe lá do Twitter no primeiro andar aqui do Grupo Ciof de Comunicação, com a produção da Alice Dionísio. O Estúdio News chega ao seu final, hein? Estaremos hoje à noite ainda ao vivo lá na TV Plan, aqui na TV Plan, no canal 47 e no 51, comandando o Plantão 47. Para vocês, tudo de bom. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV.
News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.